Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, que Deus abençoe a sua terça-feira. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum e hoje, bênção para que a salvação entre em sua casa. Isso mesmo, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Deus abençoe vocês aí de Princesa Isabel, que estão recebendo e compartilhando as bênçãos, nossos conteúdos e mensagens de evangelização. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, está começando hoje a nossa novena de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa. A oração do primeiro dia já está aí, no meu canal no YouTube, Padre Alessandro Bobbington. Que Nossa Senhora interceda muitas graças a você e aqueles pelos quais você vai fazer esta novena. Evangelho de hoje. Hoje a salvação entrou nesta casa. Como Deus é maravilhoso. Ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. E naquela cidade tinha um homem chamado Zaqueu. Era um homem muito rico. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele ficou sabendo que Jesus estava passando e, muito curioso, queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas a multidão era grande. E como ele era meio baixinho, ele não conseguia ver Jesus. E eis que então ele teve uma ideia. Correu na frente de onde Jesus iria passar, subiu numa figueira e em cima da figueira ficou lá esperando, né? Agora eu vou ver esse Jesus. E aqui, filhos e filhas, já um aprendizado que nós podemos tirar. Às vezes a diferença entre a mudança em nossa vida, entre o sucesso ou a gente continuar na mesma, está na atitude que temos diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Zaqueu era baixo. E isso se tornou para ele uma dificuldade. A multidão se tornou outra dificuldade. Ele queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. E aí veja, diante da dificuldade, ele podia ter desistido, podia ter tentado ali mesmo, ir tentando caminhar em meio da multidão, mas não. Ele buscou possibilidades. Diante do problema, ele não ficou no problema, mas ele pensou em solução. E é isso que a gente precisa em nossa vida. A gente precisa agir, ter atitude, não ficar esperando de braços cruzados. Eu fico imaginando, o susto de Zaqueu quando Jesus ali passa debaixo da figueira, Jesus para e olha para cima, olha para ele e chama ele pelo nome. Meu Deus do céu! Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em sua casa. Olha, por essas aqui eu não esperava.
Mas Zaqueu recebeu muito mais que ele queria. Ele queria somente ver Jesus, mas ele teve a graça de receber Jesus em sua própria casa. Não só receber como uma visita, mas receber a própria salvação que Jesus levou àquela casa. E diz o Evangelho que ele fez isso com muita alegria. Filhos e filhas, quantas vezes a gente é como Zaqueu, esse Zaqueu do Evangelho. Temos nossas rotinas, nossos trabalhos, nosso estilo de vida, né? Mas em algum momento ouvimos falar de um tal Jesus. E aí desperta em nós a curiosidade. Mas quem é Jesus? Quem é Ele? Quantos também, talvez um dia, não vieram pela curiosidade, numa missa, num encontro, num cerco de Jericó, num retiro, num acampamento. E aí, de repente, Ele olhou para você. Ele te chamou pelo seu nome. E aí você entendeu que Ele já te conhecia. Que Ele te conhecia mais do que qualquer pessoa. Que Ele te conhecia mais que você mesmo se conhece. Você entendeu que há muito tempo Ele já te amava, mas você, sem se dar conta, fugia desse olhar, desse amor. E aí você começou a entender quem era Ele, por que Ele veio a esse mundo e por que Ele se entregou no alto daquela cruz, por que Ele suportou as ofensas, os flagelos, os chicotes, as humilhações. Entendeu por que Ele não desistiu. Você entendeu que foi por você, por amor a você. Foi para que você fosse livre, para que você tivesse verdadeira felicidade. Não só uma felicidade passageira, momentânea, mas a felicidade eterna. Você compreendeu que Ele era o seu melhor amigo, que desde sempre Ele esteve com você, mesmo sem você perceber. E mesmo quando você o rejeitou, mesmo quando você o negou, mesmo quando você duvidou, Ele não deixou de te amar. E Ele continuou a tua procura, a tua espera. E um dia o olhar dele te alcançou, assim como alcançou Zaqueu. Desce depressa. Hoje eu quero entrar na tua casa. Sim, hoje Jesus está olhando para você, está te chamando pelo seu nome, está te dizendo, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. E aí eu te pergunto, do que hoje você precisa descer? Quais são as situações que você foi aos poucos subindo, entrando? Situações que talvez hoje te prendem, te fazem sofrer. Quais são hoje as situações que têm roubado o sentido da tua vida? Desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na tua história. Hoje eu quero entrar na tua vida, porque hoje a salvação entrou em tua casa. E o mais bonito, filhos e filhas, do final do Evangelho, foi a conversão de Zaqueu. Zaqueu não teve só ali uma emoção passageira, uma empolgação de momento, não. E a prova disso foram as palavras dele: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, foi uma conversão sincera que o fez compreender que mais importante que os bens materiais, o mais importante era encontrar Jesus e aceitar a salvação que Ele veio trazer. E que assim possa ser também em sua vida, na vida de cada um de nós. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, obrigado, Senhor, por este Evangelho. E à luz desta palavra, nós queremos vos suplicar, Senhor, entra em nossa casa, entra em nossa vida, Senhor, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo libertação. Visita, Senhor, também hoje o coração, a alma, a vida, a casa desta pessoa que reza comigo. Assim como entrastes na casa de Zaqueu, entra também, Senhor, nesta casa, para que nela habite hoje e sempre
a salvação. Que desça sobre você esta bênção de Deus, trazendo salvação a esta casa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Fico por aqui deixando para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.